Boa tarde, gente amiga, nessa quinta-feira, dia de Ogum, chegando com esse carinho especial. Boa tarde a todos, boa tarde Viviane, Patacoré, Ogunhê, despedindo-nos a permissão de Ogum, as bênçãos de Ogum, as bênçãos de Yansan e as bênçãos de Oxalá. Nós chegamos até o seu lar para trazer um pouquinho de tranquilidade, não, um pouquinho de explicação, um pouquinho de cultura religiosa para você. E daí que vem a tranquilidade, né? Mas nosso tema de hoje está falando sobre a síndrome do patinho feio. Você conhece a história infantil que fala sobre o patinho feio? Pois é, um cisne, né? Aliás, uma patinha, um pato fêmea, teve 4 patinhos e um deles nasceu muito diferente. E lá se diziam que ele era o feio, desengonçado, e no decorrer dos anos se transformou num belo cisne. Será que existe essa síndrome de ter sido criado ou até mesmo estar sendo tratado como patinho feio? De que forma lidar com a baixa autoestima? Exatamente, tudo começou por uma brincadeira de um animal da floresta que carregou lá do ninho da mãe cisne, né? Até o ninho da patinha, da pata. Né? Da pata. E aí ele começou toda essa síndrome. Será que você está fora do contexto? Será que você está fora da sua tribo? Que hoje a gente escuta muito falar as tribos, né? O que são as tribos? São o grupo de pessoas, o grupo de jovens ou o grupo de adultos, cada um no seu sincronismo. Será que você é o patinho feio ou será que você se acha patinho feio? Esse ano que passou, nós vimos muito, e nos últimos anos tem acontecido muito isso, das pessoas cultuarem muito mais os seus corpos, né? Muito mais a sua beleza, muito mais a sua autoestima. E a gente vê tanta gente com a baixa estima aí, se detonando, se derrubando. Por quê? Isso pode ser espiritual, isso pode ser material, isso pode ser psicológico. E tudo isso você vai avaliar através do jogo de búzios ou do jogo de cartas. Você vai ligar para o 384-3434, vai agendar a sua consulta e vai ir pessoalmente lá na casa de Yansan e Oxalá em Porto Alegre. O endereço fica no bairro Ipanema, isso, ali na rua Gávea, número 113. Pai Mário, o que significa um jogo de búzios? O jogo de búzios, mãe Viviane, ele significa a comunicação entre nós e os nossos orixás, a energia dos nossos orixás, a energia da natureza, tá aí, o André postou para nós aí, e essa câmera ficou excelente, né, mãe Viviane, porque ela mostra bem a característica do búzio, a característica do jogo. Ele traz para nós a nossa comunicação com o além, não, porque os nossos orixás não são do além, os nossos orixás fazem parte, nós fizemos parte da vida do orixá, que é a natureza. Muita gente diz assim, como assim a natureza? Sim, os nossos orixás são a natureza, é o céu, é a terra, é o ar, é a água, é as plantas, são os animais, tudo isso para nós é orixá. Então, quando uma comunicação, num jogo de búzio, que você pergunta, por exemplo, o que eu devo fazer amanhã? O que eu devo fazer no futuro? Ele vem lhe dando opções, certo? Ele vem lhe dando opções sobre coisas que você pode fazer, de que forma agir. Aí as pessoas perguntam assim, tá, é o livre-arbítrio? Sim, é o livre-arbítrio. Todas as pessoas têm o livre-arbítrio de ir, de vir, de pensar, de raciocinar e de mudar o seu futuro. Então, quando o búzio, você faz um questionamento para o búzio e o búzio coloca determinada posição, é para você questionar, para você mudar ou não o seu dia a dia e a sua ação. Então quer dizer que essa relação que se encontra do búzio não é um mundo à parte, e sim o dia a dia das pessoas. Exatamente, exatamente. Essa relação do búzio, ela é o dia a dia das pessoas. O dia a dia porque é o que está acontecendo no seu momento, o que aconteceu no momento anterior e o que vai acontecer no momento seguinte. Então é um relacionamento do dia a dia, da sua energia que está em volta naquele momento, certo? Quando se joga um búzio e diz assim, você está, futuramente pode acontecer isso ou não para você, isso é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida, certo? Ele é um oráculo não de adivinhação, mas um oráculo sim de previsão, certo? Pode acontecer determinado. Quando você está sabendo de algo que pode acontecer, você muda a sua ideia e o seu caminho. Nós temos hoje, por exemplo, um programa nos telefones e no GPS que se chama Waze, né? Ele é uma forma de um GPS. Ele lhe avisa, por exemplo, radar determinado ponto, acidente determinado ponto, que é comunicado por uma pessoa. Né? Uma pessoa que passou pelaquele local. O búzio, ele não é igual, mas ele é muito semelhante. Por quê? Ele lhe avisa, futuramente pode lhe acontecer algo. Isso pode ser alterado devido ao livre-arbítrio. A pessoa Sim. tomar atitudes, ou até mesmo se fortalecer ou modificar alguma energia diante daquilo que está marcado. Então, tem como modificar o destino. Exatamente. Eu usei o Waze, por exemplo, como comparação, porque no Waze ele avisa, em determinado local tem um acidente. O que você faz?
você para de acelerar, tem mais atenção naquele momento. E o jogo de búzios é da mesma forma. Ele lhe avisa sobre algumas coisas que podem estar acontecendo naquele momento ou futuramente. Então você tem uma precaução maior. Até porque tem coisas que passam na vida da gente que a gente não tem explicação, né? O porquê, o como, de que forma. E isso é importante as pessoas entenderem, que o espiritual convive 24 horas conosco. Né? Exatamente. E esse espiritual é quem vai determinar, muitas vezes, o seu sucesso ou o seu insucesso. Não que você não tenha capacidade, mas você pode estar utilizando a sua capacidade de uma forma errada. Exato, eu escutei já de muitas pessoas e quero mandar um abraço a todo o pessoal do litoral aí que esteve na Casa de Iansã e tantos outros aí que estarão lá. E a Casa de Iansã no litoral vai funcionar durante o ano inteiro, certo? A Casa de Iansã em Oxalá vai funcionar no litoral durante o ano inteiro. E algumas pessoas eu vi falando da seguinte forma, não só lá quanto aqui, né? Assim, às vezes eu me pergunto por que Deus está fazendo isso comigo. São problemas que essas pessoas estão passando, né? E aí vem aquele questionamento, meu Deus, por quê? Que é aquele mesmo questionamento da vida. Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos? De onde viemos e para onde vamos? Né? Que é o questionamento racional do ser humano. E eu digo para as pessoas, não adianta tu te perguntar por que tu está passando por isso se tu não faz algo diferente para modificar isso. Né? As pessoas elas acabam tendo dentro da síndrome do patinho feio o medo sobre o quê? Da mudança. Então elas se sentem coagidas por elas mesmas, não por outras pessoas, por elas mesmas, e não têm a coragem de agir. Aí vem a síndrome do patinho feio. Nada eu posso, nada eu consigo. Eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa que não tem uma luz. E, no entanto, tem. De onde nós viemos, para onde nós vamos, é uma filosofia que nós vamos carregar e toda a humanidade vai carregar eternamente. Certo? Agora, a sua autoestima de você se achar menos, de você se achar incapaz, de você se achar incorreto, de você se achar fora do contexto da sociedade, dos padrões da sociedade, que é aquele padrão do bem-sucedido, que é aquele padrão da pessoa, por exemplo, da mulher totalmente magra, daquela mulher bem apessoada, do homem com porte físico exuberante, com um bom carro, com uma boa casa. Se você se acha desta forma, você não está dentro do seu próprio padrão. Você está como o patinho feio. Você está como uma pessoa que não está procurando mudança com você mesmo. Acusações de outras pessoas, formas de outras pessoas quererem dizer que elas são melhores ou piores que você, não deve acontecer o que você pensa. Se você pensa em uma autoajuda, a primeira coisa que você tem que cuidar é de você. Compreendeu, mãe Viviane? Então, essa síndrome do patinho feio, ela vem de várias formas, de várias espécies. E uma delas é o contexto da sociedade. E você está nessa fase? Está nessa fase de alguém lhe prejudicar, de alguém lhe trazer uma energia negativa, de alguém ficar, muitas vezes, diminuindo a sua capacidade ou até desestimulando. Agora temos vários concursos, né? Não faz, tu não te preparou. Claro, se não se preparou, tem menos chance, né? Mas se você tem condições de se preparar, por que não? Por que não tentar? Por que não fazer? Por que não ir atrás? Não acha, pai? Exatamente. O ir atrás num concurso, buscar a mudança da sua vida dentro de um concurso, fora de um concurso, procurar um emprego novo, procurar coisas novas, depende muito de você. Pare com a síndrome do patinho feio, pare com a síndrome de não querer buscar as coisas, de não querer mudar a sua vida. Mude a sua vida, mas a mudança da sua vida começa com você, começa num primeiro ponto. Começa naquele caminho que você tem que começar. E nós temos dentro da Casa de Iansã a orientação através de búzio, a orientação através de cartas, a orientação através de caminhos na sua vida. Compreenderam? O que é a orientação? A orientação com a conversa dos nossos orixás, com o caminho dos nossos orixás. Você liga lá no 3084-3434, 3084-3434, é o telefone da Casa de Iansã em Oxalá. Agenda sua consulta de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, os nossos secretários estão ali atendendo, com todas as consultas marcadas das 2 da tarde em diante, até as 20 horas, né, mãe Viviane? Até as 20 horas diariamente. O pessoal que trabalha, né, está se deslocando aí às 19 horas do centro, chega tranquilo às 20 horas para a sua consulta. Sempre com hora marcada, tá bem? Eu recebi um pedido de orientação muito interessante de uma amiga que já está fazendo concursos e disse que, inclusive, já foi aprovada em alguns, mas ela não consegue dar continuidade nos seus objetivos, ela não consegue fazer as modificações necessárias.
E ela pergunta, Vi, tem alguma macumba, algum feitiço, alguma negatividade no caminho? Eu vou dar uma olhada nos búzios para ela, sendo que ela é de religião, ela frequenta uma outra casa. Então, por que eu vou jogar nos búzios em vez das cartas? Porque ver se tem algum problema com o orixá. E as pessoas que pedem, também uma outra amiga que mandou pergunta sobre o orixá do marido, queria saber de filho de que santo ele é, né? Tem que consultar pessoalmente e no búzio, tá? A não ser que seja uma questão de saúde. No caso dela, que tem a ver com o profissional, olha só como os caminhos dela estão fechados. Nós vimos ontem com o pai Júlio, quando nós falávamos da serralheria, lembra? E ele mostrou aquele caminho de búzios fechados. Ela, para concurso, a mesma forma. E ela me perguntou, muito objetivo, se era uma feitiçaria pesada que fizeram para ela. Sim, existe uma feitiçaria pesada, amiga. Existe um feitiço de buraco, aí quem é de religião entende o que eu estou falando, para Mãe Obá marcando cortar os seus caminhos, para que você não siga esse caminho que é o concurso na área que você estava buscando. Então, o que Chapanã nos traz? Nos traz a necessidade de uma limpeza, varrer essa sombra, esse espírito, o que puxaram desse buraco, e uma abertura. Por quê? No momento que está cortado, não é que a Obá cortou, o orixá não é maldoso, tá? Mas no momento que a Obá não consegue alcançar a energia dela para que você deslumbre um novo caminho, ela não vai conseguir trazer essa energia positiva para ela. Então, o que aparece? Aparece macumba, aparece. E é interessante que na casa de Iansã e Oxalá nós trazemos não só o problema, né? Ó, tu é o patinho feio, ó, tem alguém contra ti. Não, chorar pitanga a gente já está acostumado, né? Isso a gente ouve toda hora, liga aí, né? Em alguns locais e só vai ver choração. Que a gente tem que ter o resultado, o caminho, a orientação do que fazer para termos sucesso, para resolver aquele problema. No caso dela, mesmo sendo de religião, marcou esta carência e ela precisa fazer isso. Então ela vai ligar ou para a casa de Iansã e Oxalá, que é o telefone 3084-3434, ou ela vai ir na casa do pai de santo dela, que seria o ideal, e vai conversar com ele, pedir, né, que realize a consulta para ela, vai ver a mesma coisa, tenho certeza, e ela vai poder ter o caminho mais seguro. Se não, ela liga lá, 3084-3434, porque aqui nós estamos vendo uma questão de trabalho e não de feitura de santo. As pessoas têm que separar o que é a religião do que é a magia, não é isso, Pai Mário? Exatamente, tem que separar o que é religião e o que é magia. E tem que separar o que é uma realidade ou simplesmente uma alucinação. Esta questão, mãe Viviane, da síndrome do patinho feio que nós estamos colocando hoje, ela pode também atingir uma empresa? Claro. Sabe por quê? E é grave quando afeta a empresa. Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo que tem, vamos colocar assim, ele tem um restaurante, uma casa de fundi na Serra Gaúcha, certo? E ele coloca assim, boa tarde, Pai Mário e Mãe Viviane, tudo bem? Sou da Serra, gostaria que não dissesse a cidade, nem meu nome, nem o nome da minha empresa, porque vocês sabem tudo a forma que funciona. Sim, ok, sim, claro. Isso não tenha dúvida, tá? O sigilo, né, e a preservação é total. Eu até vou encurtar um pouco a pergunta dele, porque a pergunta dele está meio longa aqui, mas eu vou encurtar para a senhora entender. Ele diz o seguinte, tenho essa empresa, esse negócio, e simplesmente as pessoas passam em frente da minha empresa e não enxergam ela. Uhum. Não enxergam. Vão no concorrente, 2 quadras depois, e às vezes a qualidade é até inferior. Exatamente. E ele diz que obrigatoriamente as pessoas têm que passar pela frente da empresa dele. Só que as pessoas não enxergam e quando vão até a empresa não ficam. Simplesmente as pessoas entram e saem. E ele está muito apavorado com isso. Vamos dar uma olhadinha para esta empresa. Mais uma vez aqui, Ogum vem respondendo pela concorrência, pela luta, pela batalha do dia a dia. É um cara muito batalhador, muito dedicado. Mas nós vemos uma insegurança, hoje já está pensando até em fechar esse negócio. Por quê? Porque realmente os caminhos dele foram trancados. E trancados de uma maneira muito perigosa. Pai Mário, é interessante que quando já ouviram falar, quem já jogou em outros locais, a gente não tem problema quem joga em outras casas e consultar com a gente, só que cada um tem um trabalho, né? Cada um tem uma maneira de lidar. Quando se fala que tem um Exu trancando a porta, um Exu plantado na porta, dificultando o caminho, muitas pessoas pensam, então o Exu é do mal. Não.
aqui marcou para ele que é como se ele estivesse invisível, porque tem um guardião trancando os portões dele, trancando a entrada de clientes, trancando a entrada de dinheiro, trancando a possibilidade de crescimento. Como se define essa questão de ter um Exu trancando os portões? Pois é, essa questão, a gente usa a expressão do Exu trancando os portões, porque nós temos o Exu como um guardião, sim, mas nós temos o Exu como um avante, né? E quando se entra numa demanda, quando você está numa demanda ou quer criar uma demanda, existe sim os Exus que são iluminados, que sabem discernir uma situação da outra, e Exus que não têm esse discernimento, ou aqueles Exus que vão fazer aquilo que são pedido. E é fato. E é fato, se o rei dele, o dono de cabala, o líder dele pedir, ele vai executar o que lhe foi pedido. Compreendeu? Então acaba assim numa demanda... Pode ter feito uma magia para atrapalhar o comércio do outro. Exatamente, porque nós não temos que colocar, nós não podemos colocar simplesmente naquele sentido assim, o Exu é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa, e ele não vai ter uma ação. Ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo naquele momento. Se num pedido de uma guerra ele se postar de uma determinada forma, ele vai, que é o caso que aconteceu aí. Mas o Exu ele não é esclarecido. Ele é esclarecido, mas ele é mandado. Então, uma pessoa que tem o domínio, que tem o comando dele, vai mandar, ele vai fazer. Entendeu? Então, nós não podemos colocar somente, eu coloco o Exu como uma entidade boa, sim, ele é uma entidade boa, mas ele é uma entidade lutadora. Ele é uma entidade que trabalha. Para os humanos, né? Exatamente, e recebe para isso. É difícil. E recebe para isso. Então, o Exu tem esse poder? Tem sim. Mas e as outras energias? Também. No caso dele, que tem o Exu trancando os portões, existe a necessidade de ser feito o trabalho com o Exu ou pode ser feito com o Orixá para poder abrir novamente o comércio? Ele pode ser feito com Exu e pode ser feito com Orixá também, que estão trancando. Só mais uma explicação em relação a isso, até para a gente chegar nesse ponto agora, tá? O que acontece? Uma pessoa chega até mim e diz assim, eu gostaria que o meu comércio andasse melhor, mas o comércio do vizinho está sendo melhor. O que acaba acontecendo? Bota-se o Exu a trabalhar para trazer o cliente para dentro desse negócio. O que ele vai fazer? Ele vai até a porta do outro e não deixar que o cliente entre até lá. Então ele traz o cliente para cá, para ter uma visão melhor, para ver melhor as coisas. E de que forma tu combate? Aí vamos usar o outro lado da moeda. De que forma tu combate isso? Tu combate isso com o Exu também, certo? E com o Orixá. Por que com o Exu e com o Orixá? O Exu tu vai lá e pede para o Exu combater aquela entidade e sair dali. E o Orixá para trazer a clareza para aquele estabelecimento. Então, não tem conflito, pode haver uma conjugação de forças para alcançar o objetivo comercial. Exatamente, e há sempre uma conjugação de forças. Há uma conjugação de forças, o universo conspira a seu favor ou contra você. Então, se ele conspira a favor ou contra, há uma conjugação de forças, sim. A nossa religião não é determinada. Orixá é só orixá, caboclo é só caboclo, Exu é só Exu, povo de alma é só povo de alma. Não, nós temos um comando geral, que é dos nossos orixás, que é de Deus, e dali começa todo o resto, a interpretação daquele caso que está acontecendo. Tá vendo quanta coisa importante para você saber, quanta orientação para você saber, de maneira que você tem como ter a sua explicação. Ligue e agenda a tua consulta pessoalmente. Você que é da Serra, muita gente curte de ir no litoral, porque tem, né, aquela estrada que faz a comunicação até Osório. Então você pode ir em Tramandaí, na avenida, é importante que você coloque lá no seu Waze, né, no seu Google, Avenida Alberto Bins, 210, Tramandaí. Nesse sábado tem atendimento. Ou então, de segunda a sexta, em Porto Alegre, bairro Ipanema, na Rua Gávea, número 113. Exatamente, Rua Gávea, 113, bairro Ipanema. E só um detalhe em relação ao endereço da praia. Não é General Alberto Bins, é a Avenida Alberto Bins. Porque tem também lá em Tramandaí a Rua General Alberto Bins. Então são duas situações. Mãe Vivi, eu vou também tirar uma carta, tá, relacionada ao Exu. Sim, nós estamos dentro da Quaresma, todos sabem que eu trabalho muito com Exu dentro da Quaresma. Relacionada ao Exu, para quem? Para uma menina que perguntou o seguinte, ela diz que ela não consegue andar no dia a dia. O que era andar? Ela ter forças para trabalhar, ela não consegue ter forças para suprir as necessidades dela de trabalho, certo? Ela é uma estudante de Direito e ela é uma estagiária também. Não vou dizer o nome dela, claro que não. Certo? Nem o local que ela está estagiando. Assim como na Casa de Ança Oxalá, também mantemos todo o sigilo. Então, portanto, você pode agendar o seu horário, vai ser atendido dentro daquele horário. E, principalmente, não vai ter essa coisa do comentário, né? A gente já faz comentário aqui da vida das pessoas, sempre preservando o nome,
né, e preservando a identidade de cada um. Exatamente. E ela, um grande problema dela também é namorado, né? Que ela não consegue, né? Então, ó, vamos tirar aqui 3 cartas para ela. Olha a carta da mudança, né, gente? Esta carta para mim é uma carta que aqui ela é uma cegonha, que ela traz a mudança. Ela traz a mudança e a criatividade. E a criatividade da pessoa, certo? Que vem acompanhado dos cortes. Ó. O que que acontece? Ela é uma pessoa que ela tem uma força espiritual muito grande, ela tem uma atividade muito grande, mas a inveja e o olho grande está demais. Mas também a carta da prosperidade, né? Prosperidade em que sentido? Agora vou trazer a leitura no geral. Todas as mudanças para elas que vêm são cortadas, tudo é cortado no caminho dela, mas Oxum pedindo para ela muito a tranquilidade. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma inveja muito grande, são pessoas que têm inveja muito grande na vida dela e a força espiritual dela é suprema. Então, os caminhos dela, olha gente, eu não tô olhando mesmo aqui, ó. Os caminhos dela se abrem, tá? E trazendo a segurança, mas cuidado com muitas pessoas invejosas. O que que acontece com ela? Dentro da espiritualidade, dentro da energia que ela tem, da força que ela tem, as pessoas são muito invejosas e ela acaba capturando essa energia negativa das pessoas. Ela é esponjinha. Ela é esponjinha. É o famoso esponjinha. É aquele efeito esponjinha que uma hora dessa nós vamos trazer aqui para mostrar para o pessoal. Literalmente o efeito esponjinha. E há uma pessoa no caminho dela, que se diz amiga dela, que está cortando muito essa energia. Cuidado, hein, amigo? Os amigos e inimigos estão em todas as partes. Aí a síndrome do patinho feio. O que que ela está fazendo? Ela está colocando ela para baixo. Ah, você não está bem hoje, o que que aconteceu? Você errou a sua maquiagem, o seu cabelo, Então isso começa a trazer a derrubar a autoestima da pessoa e derrubar toda a energia da pessoa. E isso afeta aí depois nos lucros, no crescimento, no desenvolvimento e até na possibilidade da pessoa mudar. Tá, sim, vamos tirar essa gente invejosa, vamos fazer aquela proteção aí de início de ano? Pois é, 3843434. Você vai agendar para fazer essa proteção, se fortalecer, tocar adiante, né? Não permitir essa interferência tão negativa. Pai Mário, muitas pessoas perguntam também por que o mal sempre vence? O mal não sempre fazem vence. coisas boas, fazem fortalecimento, mas parece que o maldoso está sempre com vantagem. Mas, Viviane, o mal não vence sempre, não. O que acontece é que quando uma pessoa está com maldade, que ela é uma pessoa má, negativa, ela tem aquele sentimento assim, ó, tu vai cair, tu vai ser derrubado, tu vai... Então aquela energia é muito focada. E a pessoa que está querendo bem, né, ou a pessoa que está em busca do bem, ela vai dizer assim, poxa vida, será que eu vou seguir naquele caminho, que as coisas vão dar certo? O será é diferente do que tu vai. Então, o acreditar é importante. O acreditar é importante. Então, o mal, a gente diz que o mal tem mais força, não. O mal tem mais foco do que o bem. Quando a gente pede o bem, tudo se dissipa para achar um ponto. E o mal, ele é focado. Ele não são duas linhas tênues, eles são duas linhas completamente que não se encontram, certo? O mal e o bem, eles não se encontram, eles se chocam. E a lei do retorno? A lei do retorno, mãe Viviane, a lei do retorno, ela existe. Mas se nós ficarmos esperando a lei do retorno... Pode ficar para a próxima reencarnação, né, amigas? Pode ficar para a próxima reencarnação ou até mesmo não acontecer, certo? E aí na síndrome do patinho feio, quer dizer, você achar que é a pessoa mais desgraçada, ou com menos sorte, ou com mais dificuldade, o que acaba acontecendo? As pessoas vão tomando conta. Exato, né? exatamente. Aí tu chega lá aos 60, 70, totalmente infeliz, triste, incomodada, frustrada. Vale a pena? Não vale a pena. Não vale. Né, e a síndrome do patinho feio, ela pode vir ao contrário também, sabia? Do próprio do patinho pavão, feio. mas aí é a síndrome do pavão. pavão. É a síndrome do pavão, não do patinho feio. Porque tu vê muito hoje as pessoas acusando as pessoas. A gente vê em jornal, a gente vê em televisão. Acusando as outras? Acusando as outras ou formulando algumas coisas, né? A gente vê leis sendo formuladas, né, em combate à maioria. Nós teremos esse assunto semana que vem, com certeza. E aquela situação de uma pessoa estar acuada ou aquela pessoa ela não ter argumento para as coisas, começa a acusar os outros. Ela começa a acusar os outros, começa a formular mentiras, né? Em vez da preocupação em ajudar o próximo, ela tem a preocupação em ajudar a si. A criar mágoas, muitas vezes, para enfraquecer o outro. Né? Não é nem a mágoa, mas sim criar mentiras ou falsas verdades, né, em relação a outras pessoas como uma forma de defesa. Isso é muito feio. Isso é muito feio. É muito mais fácil tu ser claro, tu ter... É honesto ser claro, né? Oi? É honesto ser claro, transparente. Pois é. Uma pessoa que acusa, ela é honesta?
Uma pessoa que ela acusa, ela é honesta? Não Claro que seria não. muito mais fácil a pessoa que é honesta olhar e dizer assim, bom, um dia todas as máscaras caem. Acusa indevidamente, né? Exatamente, exatamente. Quem acusa indevidamente, quem acaba criando um universo para si próprio. E a síndrome do patinho feio, ela vem com isso. Então você imagina você receber, você não tem não somente uma espiritualidade, mas você não tem uma vontade, você não tem uma iniciativa, e aí você começa a ser bombardeado de todos os lados por pessoas. E isso acontece muitas vezes dentro de famílias, com pai e mães, em relação a filhos, que diz, você é um incompetente, você é isso, você é aquilo, e cria naquela criança, naquele jovem, uma mágoa e um bloqueio muito grande. E aquele bloqueio vai chegar no futuro. Essa pessoa, tudo aquilo que ela for fazer, ela já vai fazer com aquele medo. Será que eu vou conseguir? Porque a minha mãe me disse, porque meu pai me disse, porque meu irmão me falou. Já destrói de início. Já né? destrói de início. E isso acontece bastante em muitas famílias, mãe. Bastante. Eu tenho um pedido de orientação aqui para o pai Mário, que diz o seguinte: gostaria de saber sobre o meu relacionamento com meu marido. Sou casada há 23 anos, não é 15, não é 10, não é 5, e ele nunca quis que eu trabalhasse. Eis que, olha só, neste carnaval ele resolveu soltar a franga. Sabe aquela história de buscar o cigarro e voltar 4 dias depois? Todo mundo acha engraçado, mas aconteceu, Vivi. E agora ele diz que não quer mais ficar casado, que encontrou outra pessoa. Como ele está com 50 e poucos anos, pode ser a idade do lobo, mas nosso casamento degringolou. Será que eu tenho como recuperar meu casamento? Nunca trabalhei, nunca fui uma pessoa de ter grandes gastos, e ele sempre disse que eu nunca mais encontraria outra pessoa. Isso é verdade? Por que ele virou a cabeça tão forte? Obrigada. Vamos dizer aqui, síndrome do lobo mesmo. Se soltou nesse carnaval, o homem. Olha, e sinceramente, ele está passando pela síndrome da meia-idade, que é a síndrome do lobo, como a Viviane mesmo disse, naquele sentido de se sentir... ele tem que conquistar algo para ele conseguir se sentir homem. O que é se sentir homem? Dizer que ele ainda é jovem, que ele ainda tem a virilidade, né? Será que não é a síndrome do pavão que a gente estava falando? Eu sou bom, eu sou isso, Pode aquilo. ser, pode e ser. ela não é. Pode ser, Né? pode ser. Aí síndrome comprou do uma pavão. ilusão na rua, pelo visto aqui, né? Ele comprou uma ilusão na rua e uma ilusão que está enganando ele e que ele vai se dar muito mal. Que aí é aquela história, né? O esperto que se dá mal. Exatamente, é o esperto que se dá mal. E no caso dele aqui, e minha amiga, sinceramente, um up. Dá um jeito em você, não por causa dele. Não é por causa dele. Por ela mesmo, né? Para ela mesmo, para levantar essa tua energia, para levantar esse teu astral e bola para frente, vamos embora. Porque simplesmente é o seguinte, se você ficar dentro de casa chorando, se ele lhe amasse tanto assim, ele não teria feito isso. Aqui pelo que ela fala, ele nunca deu oportunidade para ela, né? Transgredir. Pois é, não deu oportunidade, não deu mesmo. O Xun aqui marcando aqui que ela sempre foi muito mãe, somente mãe. E ser mãe, as suas dificuldades, né? Porque aí agora como ela fica? Na verdade ela quer o casamento de volta. Tem chance ela ter o casamento de volta? Ela quer esse casamento, ela não quer outra pessoa. Pois é, ela não está falando em relacionamento aqui, ela só Pois quer é, saber se aqui volta. marca aqui, marcando bastante aqui o corte aqui. A chance, Mas tem que mexer fundo aí na vai história. ter que mexer fundo e outra coisa. Começa a se valorizar. Havendo retorno, valorize-se. Não seja simplesmente uma... Não é voltar para aquela rotininha, né? Pois é, essa questão, é isso que eu ia falar para ela aqui, não é voltar para a rotina, não é você ser submissa a essa pessoa. Tá vendo? Quanto assunto importante. E tem muito mais assunto, mas amanhã o Pai Mário volta com todos esses assuntos. Amanhã é sexta-feira, né? É o último dia da semana de programa para você às 5h30 da tarde. Mas tem muita coisa boa. Coisa até que nós não podemos comentar hoje, mas vamos comentar amanhã. E você que quer consultar, aproveita aí, liga agora. 384-3434. Para de ficar se iludindo com coisas aí que não são verdades. Busca a verdade, busca o caminho, busca a sinceridade, a intenção, que é a Casa de Iansã e Oxalá. 384-3434, consultas com o Pai Mário de Oxalá, das 13 às 20, com 20 horas, né, gente? De segunda a sexta-feira em Porto Alegre. Com Viviane de Iansã, das 13 às 20 horas em Porto Alegre. E com o Pai Júlio de Xangô, das 10 às 20 horas, tá bem? Você tá aí, conectado com a gente. Quem quiser reassistir os programas da semana, pode entrar no vivinatv.com.br. Lá tem todos os programas da semana, tá bem? Carinho especial a vocês. Pense bem, que Deus dê força ao seu inimigo para que ele possa ver a sua vitória. Um grande beijo no coração de todos
e até amanhã. Até amanhã.
Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sexta-feira, último dia da semana, sábado, domingo chegando. E o seu ânimo como anda? Se está animado, está desanimado? Chegando sexta-feira a gente já chega com aquele cansaço, com a semana pesada, mas aí lembra, hoje é sexta-feira, vamos lá, vamos nos animar e nada acontece para o ânimo. Nosso assunto hoje vai ser desânimo. Desânimo, aquele mal que bate na pessoa, que ela vai caindo, vai se derrubando, vai esmorecendo e nada acontece, né? Não, vamos animar, vamos animar. De onde vem o desânimo? Se você abafar uma vela, lembra aquela brincadeira que se fazia? Coloca uma vela dentro de um copo, em cima de um pires, coloca o copo em cima e ela vai apagando sua chama gradualmente. Por quê? Falta o oxigênio, falta a energia que necessita para a chama se manter viva, que é o oxigênio. Então a vela vai se apagando e vai terminando aquela chama. A chama se apaga aos poucos, em poucos segundos ela já se foi, né? Porque o oxigênio se foi, como eu falei para vocês, né? Você tem o combustível de verdade, aquele combustível necessário para você se animar? Você tem aquele combustível que necessita para você tocar a sua vida para frente? Será que a qualidade de vida que você está tendo, a qualidade dos amigos, a qualidade da energia, tudo isso está ao seu lado? Será que tudo isso está lhe levando para cima ou está lhe levando para baixo? Levando para baixo por quê? O desânimo, lhe desanimando. O que o desânimo pode fazer? Aí nós temos essa imagem da pessoa desesperada, né? Desanimada, à beira de uma calçada, sentado, pensando e olhando para cima, olhando para baixo. E a palavra desânimo, ela já diz bem, é como se a pessoa não estivesse, ou melhor, como se a pessoa estivesse sem alma. Estar sem alma, estar desanimado, estar sem motivação, estar sem a energia, a chama se apagou. A palavra desanimar vem ela vem da negação entre as pessoas. Estou desanimado, né, gente? Estão me atrapalhando. Não. Vamos animar, vamos colocar para cima. E ela vem de animare, isto em latim, que significa dar alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo e vivacidade. Entusiasmo, vivacidade. Vamos viver, vamos nos entusiasmar, vamos simplesmente olhar para cada dia e dizer: muito obrigado, meu Deus, estou vivo. Muito obrigado, meu Deus, por ter energia. Muito obrigado, meu Deus, por ter alma. Muito obrigado, meu Deus, por lutar todos os dias. E muito obrigado por simplesmente existir. Anime-se. Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Festa, Dia Internacional do Bem-Estar. Não, hoje é sexta-feira, último dia, sexto, né? Chegando aí aquele dia para você relaxar. Boa tarde, Pai Júlio. Boa tarde a todos. Ânimo, digamos, insistir naquelas coisas que estão negativas com você, que está desanimado, não tem motivo de estar desanimado. Anime-se, tenha fé e foco, a energia positiva para tirar esse negativo de você. A gente sempre está em cima disso, né, Pai Mário? Porque o negativo ele é muito poderoso. Se você não tratar, não se cuidar, não se proteger, vai ficar desanimado, sim. E aí, nada dá certo. E os nossos pensamentos? Por que os nossos pensamentos? Através do cérebro que vem todo o comando do nosso corpo, dos nossos sentimentos e da nossa alma também, né? Então, através do nosso pensamento, através do nosso cérebro, existe lá uma glândulazinha que ela é uma glândula que ela traz o prazer, que ela dá o prazer e ela traz o ânimo. Você caminhar, você praticar algum tipo de esporte, ter contato com pessoas, assistir um filme, ler um bom livro, isso tudo traz ânimo. Mas também através dos nossos orixás, mas também através da nossa fé, através da nossa religião e de tantas outras também, né? Eu coloco como nossa religião, mas ecumênico, com muitas religiões, com muitas fés, e dentro do nosso africanismo, dentro da nossa lei divina, que é o nosso africano, dentro das nossas casas de religião, com os nossos orixás. Anime-se, porque a energia de um orixá é energia única. Como combater esse ânimo? Como combater, ou melhor, esse desânimo, essa negatividade? Eu tenho uma pergunta aqui, Pai Júlio, que diz assim: tenho dificuldade em encontrar alguém. Cansei de ir a bailes, cansei de trabalhar. Meu desânimo está total. Essa pessoa não tem um mínimo ânimo para mais nada. Ela é de 20/2/68. Orixá Ogum pedindo que essa pessoa se proteja o máximo que pode, porque vai se tornando uma rotina da sua vida de não ter ânimo, de não ter consciência do que você quer. Portanto,
você tem grandes decepções, algo foi cortado das suas realizações, portanto, isso se desanimou pelo fator de algo negativo, como uma, duas ou três coisas dão negativa e você não tem a orientação e a condição de realizar aquilo que tanto queria, aí você fica desanimado. Então, portanto, você tem que ter foco e fé e buscar ajuda para o seu espiritual estar protegido para ter as suas realizações pelo geral. Pois é, Pai Júlio, essa situação de buscar foco e fé, a gente vê muito isso nas redes sociais, as pessoas comentando bastante, que é os 3F, né? Foco, fé e força, né? Mas quando tu depara, por exemplo, com algumas dificuldades no quê? Como essa pessoa que ela sai, ela vai aos bailes, só que ela não tem mais vontade de ir a bailes, ela não tem mais vontade de trabalhar, ela não tem mais aquela vontade de viver. Né? Na verdade, a pessoa está sendo vencida, né, Pai Mário? Não pode deixar, se sentir o que isso está acontecendo, tem que procurar ajuda. De alguma forma, existe algo que não está deixando essa pessoa seguir em frente. Consegue ir, não consegue ser vista. Nós já explicamos várias vezes. Existem pessoas que estão belas, lindas e ninguém percebe. Existe algo que é negativo. Existe, talvez, que largaram por cima de você um manto escuro para você não ser visto. E aí nós temos o Orixá Ogum, como respondeu para essa pessoa, né? Ela pediu para não identificar nem se era amigo ou amiga, sim, tá? Para essa pessoa, o Orixá Ogum marcando a força e a energia que ele necessita. Ele está precisando. Através de axés, como para Pai Ogum, né? Ou axés para Oxum, tem como trazer o ânimo de volta para essa pessoa? A vontade, o ânimo que nós estamos falando aqui, é a vontade de viver? Sim, com certeza. Tanto é que cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma. Por isso que todas as pessoas devem passar ali por uma consulta para ver a sua necessidade. Quem se responsabiliza pela essa situação é o Ogum, para tirar este negativo que está com vocês, tirar esse obstáculo, porque é um obstáculo de não ter a sua realização no profissional e no sentimento. Não estão lhe vendo, não estão lhe percebendo, não estão lhe valorizando a capacidade que tem. Então, com algum sim, para depois ter a conquista da realização, da felicidade, do amor, das coisas que são cortadas no seu caminho. Tá vendo, gente? Tá vendo? Muitas coisas vêm para desanimar você, muitas coisas vêm para apagar aquela chama, tirar aquela chama da energia que você tem. E aí, o que fazer? Consulte aos seus orixás. Consulte ao jogo de búzio ou ao jogo de carta. Ligue 3084-3434, que é o telefone da Casa de Inhaçá em Oxalá. Agende a sua consulta de segunda a sexta-feira. Para combater o desânimo, para combater o mal olhado, para combater a inveja, tudo aquilo que é negativo da sua volta. Por que combater? Sim, porque os orixás lhe respondem de que forma e de que jeito, através de axés, através até de orientação. Muitas vezes não há necessidade de um axé, mas há uma necessidade de uma orientação para você conseguir sacudir, dar a volta por cima e dar tchau para tudo, né? A gente vê tanta gente hoje, por exemplo, hoje sexta-feira, na segunda-feira muita gente vai procurar emprego, né? E aí já estão indo desanimados. De que forma fazer, de que forma andar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, olha só esse pedido. Eu vou ler como está aqui, tá, gente? Porque a gente tem que manter até da forma que é dito. Estou precisando de ajuda, estou desempregado. Meio, eu não entendi muito bem aqui se é meio de podre ou meio pobre. Mas sou de religião. Mas ia fazer um chão e não deu certo. Minha data de nascimento, e essa pessoa ia fazer o chão o ano passado, data de nascimento dela é 27/7/72. Me ajude, por favor. Nós temos que compreender que esta questão da obrigação para um orixá, da questão de um rito para o orixá, ele tem o seu momento certo. Se não pôde, não era o momento, né, Pai Júlio? Mas eu gostaria que o senhor jogasse para essa pessoa, ela é de 27/7/72. Na verdade, para essa pessoa, Pai Mário, o que aparece, Oxalá de Oromilaia, que é dono da nossa visão, que nos dá o esclarecimento. Nem sempre há necessidade de fazer uma obrigação para ter a sua realização que você tanto quer. Ela precisa, sim, fazer um tipo de desligamento de algo que está
próximo de você, se aproximar de orixá de uma outra forma, ajuda do orixá trabalhando no seu corpo, na sua alma e na sua mente. Não significando que você tenha que fazer um retiro espiritual, mas sim algum tipo de trabalho para as coisas acontecerem. O senhor falou que essa pessoa está precisando de desligar de algumas coisas que estão na sua volta lhe fazendo mal. O senhor usa muito essa expressão, Pai Júlio, o desligamento, né? Que a gente usa no meio do religioso, o desligar sobre algo que está acontecendo. O que seria esse desligar, Pai Júlio? Desligar, na verdade, para as pessoas que não sabem o que quer dizer o desligar, algo que está ligado em você e está lhe fazendo mal. Isso é o desligar, literalmente, religioso, né? Religioso, religioso, sobre algumas coisas religiosas, né? Porque o desligar, aí as pessoas vão dizer, Pai Júlio, eu sei que é desligar uma lâmpada, né? Mas desligar até isso pode servir de exemplo. Você não pode deixar uma lâmpada muito tempo ligada. Vai aquecer, não vai estar bom. Então você tem que desligar algo que está negativo, não que seja positivo. Essa pessoa então tem energias negativas na volta dela que estão Tem que derrubando fazer um ela. desligamento de energias negativas. Não é dizer cobrar do orixá que você vai fazer um retiro que o orixá vai lhe dar as coisas. Não, você tem que se limpar. Ninguém se entrega até para o orixá sujo, negativo. O orixá não gosta de pessoas negativas, por isso que eles trabalham em roda dessa pessoa, dando uma áurea positiva, tudo bem claro, bem limpo, para o orixá poder abranger as coisas boas. Olá, Pai Mário, estou assistindo o programa agora. Eu preciso saber sobre minha saúde. O assistindo o programa agora, gente, vocês sabem que nós gravamos o programa sempre anteriormente, né? Então você manda o seu WhatsApp no 96453434, tá? Que é a forma que você tem para fazer as perguntas aqui para o programa. 96453434 é o endereço do WhatsApp para você mandar para lá, ou através do Face, Vivi na TV, que é a página do Face, que você também faz a pergunta ali, através do Face, seu questionamento, sua pergunta, seu esclarecimento, e a gente responde aqui para você no ar naquele momento, tá? Nós respondemos em ordem, conforme as perguntas vão entrando, nós vamos respondendo, ok? E nós damos ali o ok quando foi respondida a pergunta. Aí você pode assistir no dia ou no dia seguinte, também pela página do Face Vivi na TV, ou pelo nosso site www.vivinatv.com.br, né, Aninha? .com.br. Então você pode assistir de uma forma ou de outra, ou no YouTube também, né? É só acessar o YouTube e botar lá YouTube/Vivi na TV Pampa, ok? Então, tranquilo. Desta forma você pode assistir normalmente. E o telefone de contato da Casa de Iansã é o 3084-3434. Esse número que está aparecendo na telinha para você, não é para você ligar para fazer a sua pergunta, é para os agendamentos. Você liga de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 20 horas e marca lá o seu horário. Atendimentos com o Pai Júlio de Xangô, das 10 às 20 horas, com Mãe Viviane de Iansã, das 13 às 20 horas, e comigo que vos falo, Pai Mário de Oxalá, também das 13 às 20 horas, certo? De segunda a sexta-feira. Aí, voltando aqui a nossa amiga, aquela perguntinha, né, que eu deixei pela metade, né, ela diz assim: olá, estou assistindo o programa agora. Preciso saber sobre a minha saúde, sobre minha vida amorosa. Meu nome é Aline, minha data de nascimento é 26/7/89. Ela deve estar aí com seus 24, 25 anos por aí. É, na verdade, o orixá, aqui respondendo para essa pessoa, Xangô, pedindo que ela tenha um equilíbrio, pensar mais nas coisas que estão realizadas, uma necessidade de uns cortes negativos, os teus pensamentos muito abalado, te sentindo com um sentimento de perca. Tua saúde, amigo, o que eu posso dizer para ti? Procurar uma ajuda para tirar este negativo que está contigo, para tratar a tua segurança, proteger. Orixá Ossanha pedindo que tu procure para tirar algo que está contigo. Mesmo sendo jovem, existe uma barreira negativa em roda dela, sim, Pai Mário. Então existe uma barreira negativa, né? Cortando os caminhos dela, né? Existe sim, ela precisa de ajuda urgente. Tá, mas essa barreira negativa, por exemplo, ela é uma pessoa jovem, né? Ali nos seus 25, 26, né? Vamos colocar nessa faixa etária aí, né? Do começo da fase adulta. Orixá, fazer uma abertura, fazer um encaminhamento, como a gente diz, né, no pronunciar
africano, qual orixá seria o exato para essa O situação? orixá Obá e Ossanha se responsabilizando. Obá, mas Obá não é do corte? Sim, para Obá corta as coisas negativas. Obá não é feito do corte para cortar coisa boa, para cortar o negativo e lhe dar a segurança e a proteção. Então, né? Então, você está vendo? Você está vendo? É aquela situação, é jogar, saber o que está acontecendo, ter aquela orientação, como nós conversamos ontem, gente. A orientação, tem a orientação sobre feitiços que estão sendo feitos, ou não. Nem sempre é feitiço no seu caminho. Nem sempre as coisas estão dessa forma. Mas existem determinadas coisas que há feitiço e há alguns bloqueios também. Eu tenho uma amiga que diz assim para mim assim: olá, pai Mário, há muito tempo fui de religião, recebia a Maria Padilha. A Maria Padilha é uma entidade no povo de Exu, certo? Uma entidade feminina no povo de Exu. Me disseram que ela foi trancada. O que é isso? Nunca mais eu fui feliz no amor. O que é trancar um Exu? O que é não dar a liberdade para uma entidade trabalhar? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Sobre o domínio de pai de santo ou mãe de santo, se o pai de santo ou a mãe de santo acha por melhor, você se afastou da religião, de prender, de trancar, não prender, mas de trancar seu Exu, não deixar ele chegar até você, ter a consciência de um caminho religioso que você quer, isso é certo. Isso não está errado. Tem como acontecer? Pode sim. A partir do momento que aquele pai de santo ou a mãe de santo saiba o que está fazendo, que seja para o seu bem, certo? Você está afastado da religião e aí você continua se incorporando com a sua entidade, ela vai perder o domínio, ela vai perder o comando, ela vai perder o caminho que ela tem que seguir. Então ela vai começar a se dissipar e achar que ela pode fazer tudo para você e achar que ela pode guiar a sua vida e aí acaba lhe atrapalhando em todo o resto. Esta é a resposta da pergunta que você perguntou, se pode se empreender a entidade. Pode. Eu vou jogar nas cartas agora aqui para saber em relação ao amor. Por que você está com essa dificuldade muito grande do amor? Tá? Pai Mário joga carta? Jogo carta sim também. Recebi meus axés de cartas também do falecido pai Reinaldo de Ogum, ali da Santa Isabel. Né? E é um axé muito bom, eu gosto muito. Eu digo que as cartas são fofoqueiras, né? Mas as cartas são muito verdadeiras. E uma coisa, as cartas, elas não são simplesmente cartas melancólicas, elas não são simplesmente cartas que lhe trazem a melancolia porque pela forma das figuras. Elas são cartas que existem há muitos séculos já. Há muitos séculos já existe o jogo de carta e o jogo de tarô na face da Terra, tá, gente? Vamos lá. Olha aqui, ó. O que ela diz? O amor, você está tão preocupada com os relacionamentos que você não está se preocupando com seus caminhos. Não tem nada a ver com sua pombagira, a falta do amor nos seus caminhos, mas tem a ver, sim, com a abertura. Aqui, ó, o amor, os caminhos e o Exu, na forma de chave. Né? Eu estou jogando aqui para um povo de Exu, na forma de chave. Maria Padilha diz o seguinte para você, sim, ela gostaria que você voltasse a trabalhar com ela, mas dentro da religião, não simplesmente deixando seus caminhos livre. E ela abre seus caminhos para tudo, ela abre seus caminhos para o amor, ela abre seus caminhos para tudo, só que você não está sabendo utilizar isso. Ela pede, sim, o reingresso de você religiosamente, tá? Porque a sua espiritualidade está sendo traída. As pessoas erram. Todas as pessoas erram, mas você está pecando com a sua espiritualidade, com a sua religião, com o seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda lhe apontando, ele trazendo as mudanças. Amiga, não que a religião vá mudar os seus caminhos, não que a religião vá fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, mas simplesmente você tem um grau de espiritualidade muito grande. Seu anjo da guarda está muito próximo de você. E a sua entidade, que se chama Maria Padilha, que é essa entidade de luz, que em todo momento que eu vi aqui, eu não vi ela em momento nenhum atrapalhando você, muito pelo contrário, ela está tentando lhe orientar e você não está sabendo reconhecer os sinais que ela está lhe mandando. Os sinais, por quê? Porque há feitiço nos seus caminhos para tirar os relacionamentos da sua volta, tanto relacionamento quanto no financeiro, quanto no dia a dia, no pessoal. Então aí você está encontrando culpa no quê? Ah, minha pombagira foi presa, o meu pai de santo ou minha mãe de santo, que você não declara ali, também não vem ao caso, trancou a minha pombagira, por isso que eu não estou sendo feliz. Ela foi consciente quando fez isso. Foi consciente por quê? Porque se você estivesse ainda com a sua pombagira ao seu lado, na incorporação,
Não que ela não esteja ao seu lado, porque ela está ao seu lado, ela está presa para a incorporação, é diferente. Não é retirar o Exu que está junto a você, que é o seu guardião que está junto a você, retirar e não ter mais ele próximo de você. Ele simplesmente, o pai de santo ou essa mãe de santo, né, esse zelador de Exu, simplesmente ele fez o seguinte: você não vai se incorporar. Pediu para a pombagira e ele foi atendido. Não incorporem mais nesta pessoa enquanto essa pessoa não voltar para uma casa de religião. Porque senão daqui a pouco ela pode estar recebendo um quiumba, recebendo uma alma, um espírito sem luz, achando que é a pombagira, que é a Maria Padilha, fazendo coisas e botando as culpas na Padilha. E muito pelo contrário, a Padilha está em volta dessa pessoa. A Padilha está na volta dela, defendendo essa pessoa e mostrando para ela o caminho. Agora, a necessidade sim de um retorno por uma casa de religião, você tem, amiga. Você tem. Necessita é de você ter a compreensão do que é isso. Casa de religião, ela está aberta para todos, mas você tem que compreender o que é religião e aprender a amar esta casa de religião. Esta casa de religião é um local sagrado. Não estou falando somente sobre a casa de Inhaçã e Oxalá. Não estou simplesmente falando sobre a casa de Xangô, que é a casa de Pai Júlio. Estou falando sobre todas as casas de religião. É terem o respeito, respeitarem esta casa e compreenderem que você está ali dentro, fazendo parte de um alicerce, não simplesmente como uma areiazinha. Essa situação, Pai Júlio, que as pessoas colocam muito assim, e eu vejo no decorrer de todos os anos, aprender o meu Exu. O meu Exu não vem mais. Se a pessoa está dentro de uma casa de religião, né, faz parte de uma outra casa de religião, aí há um problema, não é? Aí na verdade depende daquele zelador como vai prender. Outra coisa, quando é preso uma incorporação, é muito bom isso aí ser visto de outra forma. É que uma entidade verdadeira e que respeita o seu zelador. Por isso ela recebe ordens. E se essa entidade é bem capaz de ser presa, é sinal que não existe uma mistificação, né, Mário? Exato. Porque aí a pessoa está desrespeitando o seu zelador, o seu feitor, e está mistificando. Então, parabéns para essa amiga que não incorporou mais, porque está guardada essa entidade e não está usando o nome da entidade em vão. Sabe que foi presa, não se incorpora. Parabéns. Procure outra casa, que em outra casa, outro lugar, se você não está bem nesse lugar, tem que se afastar sim. Procure que outro zelador vai fazer os rituais e a sua entidade vai voltar sim. Exatamente, até essa questão, e parabéns às duas, né? Tanto a esta médium que se afastou e a pombagira está respeitando ela, quanto a pessoa que fez essa pombagira. Parabéns. Por quê? Porque ela teve o discernimento, não é puxar o assado para um lado. Você pode ir numa casa jogar, de repente, não quero generalizar a situação, e uma pessoa querer puxar o assado e dizer, a sua pombagira foi presa e isso que está lhe prejudicando. E na realidade não é isso. Quem está preso é a incorporação, não a entidade. A entidade continua próxima de você. Certo? Maiores informações, gente, 3084-3434 é o telefone da Casa de Inhaçã que você liga e agenda sua consulta de segunda a sexta-feira, ok? Beleza? Então vamos passar algumas informações para você. Bloco de rua, 28 de fevereiro, sábado, amanhã, Dia da Diversidade. É o Bloco da Diversidade, né? Dia da Diversidade, desculpa, gente. Bloco da Diversidade, horário 16 às 21 horas. Itinerário, Avenida Loureiro da Silva, bairro Centro, Avenida Presidente João Goulart e Praça Brigadeiro Sampaio. Então é aqueles blocos de rua que nós temos ali na Cidade de Baixo ali, que continuam, né? Aí depois, Isopor, horário 18 às 22 horas, itinerário João Alfredo, esquina Rua Joaquim Nabuco, Avenida Aureliano Figueiredo Pinto, Praça Isabel, a Católica. Não compreendi muito bem aqui o que é a Católica, né? Mas são informações que a mãe Viviane passou para nós aqui. E tem mais ainda também, isso tudo no dia 28 de fevereiro. Tem tudo para dar errado. Puxa vida, tem tudo para dar errado. É um ótimo nome de um bloco, né, gente? Horário das 14 às 18, itinerário Orla do Guaíba, ali no gasômetro, tá? Até um anfiteatro Pôr do Sol. E tá muito bacana ali, esse pessoal tá fazendo uma festa bacana ali, naquela orla ali. E outro dia eu e a mãe Viviane conversando, o gaúcho ainda não está acostumado ainda com a orla do Guaíba, né? Ainda há um preconceito, mas, gente, está cada vez mais lindo a nossa orla. Vamos incentivar aí a nossa terra aí, né? 1º de março, no domingo,
Foliões da Vila, horário das 14 às 18. Olha o itinerário, Orla do Guaíba até o Anfiteatro Pôr do Sol, gasômetro até o Anfiteatro Pôr do Sol. Então aí temos festejo aí de carnaval aí, e se eu não me engano vai até o dia 7, né, Ana, de março ainda bastante. Então há bastante oportunidade para quê? Para você sair daquele baixo astral, sair do desânimo. Chega de desânimo, vamos embora, gente, vamos reagir, né? E aí, pai Júlio, o que o senhor acha de tudo isso? Maravilhoso, eu acho que as pessoas têm que aproveitar este momento, ir para a orla, ser feliz, respeitar um outro e buscar a alegria que você precisa na sua vida. Seguir, né, gente? Seguir em frente. Como diz aquela velha marchinha, ou abre alas que eu quero passar. É seguir em frente. É simplesmente seguir em frente. Tem um pedido aqui que diz assim: venho pedir a sua orientação. Me separei há mais de 1 ano, mas não consigo esquecer do passado. E seguir em frente, me sinto sozinha, desorientada, perdida. Minha data de nascimento é 7/12/62. Ela está totalmente desorientada, pai Júlio, perdida. Iemanjá, que é a dona do pensamento, pedindo que essa amiga pense bem positivo, as coisas que tinham que acontecer no sentimento já foram acontecido, não existe, não está aparecendo ter este retorno, minha amiga. Portanto, te ajuda, procura fazer aquela cabecinha para Iemanjá do esquecimento, para não ir mais 1, mais 2, mais 3 anos com esse sentimento, e o tempo vai passar e só tu vai ser esquecida. Portanto, pensa mais em ti, o que tinha que ser já foi. Tudo na vida da gente é por uma época, ou coisas boas ou coisas ruins. Nada é para sempre, basta tu te ajudar para tirar este obstáculo que está te machucando muito. Olha só que bacana, gente. Eu recebi um pedido aqui, e um pedido legal. Eu digo legal porque são pessoas que estão procurando ajuda e estão conseguindo se ajudar. E espero que a resposta seja bem objetiva. Diz assim: a minha casa de religião fechou. Eu estou na casa de um irmão que está abrindo um terreiro e eu me sinto bem lá. A minha dúvida, será que estou certa? Sinceramente, minha amiga, nós não precisamos jogar para saber disso. Não precisamos. Porque a sua casa que você estava fechou, algum motivo houve, né? E você está numa casa de um irmão de santo e ele está abrindo essa casa. Se a pessoa seguir o fundamento, se essa pessoa seguir as orientações do seu babá, da sua iá, que fechou esta casa, com certeza você estará no lugar certo. Só não faça uma coisa, não compare uma casa com a outra. Apesar de serem da mesma bacia, são pessoas diferentes. Então, não comparar uma com a outra. E muito bonita esta união. E outra coisa que as pessoas têm que saber e muito definir. Você foi irmão dessa pessoa que você está frequentando. Hoje, você vai se tornar filho. Separe, não misture irmão com pai ou com mãe, zelador. Porque as pessoas confundem, né, pai Mário? Se tem capacidade, você está frequentando, está se sentindo bem, vá de corpo e alma e faça a religião da maneira que essa casa é feita. Pai Júlio? Um bom axé a todos, tranquilidade, é isso. Animar ou desanimar, viver ou sobreviver. Não esqueça, como é que o mar o movimento?